Hello, hello, bom dia, pessoal. Fala, Zingo, bom dia. Tá no mudo, querido? Bom dia para vocês que estão aí se preparando para iniciar esse nosso webinar. Bom dia, marqueteiros, bom dia, empresários, bom dia, gestores de CRM, galera de vendas. Bom dia para você que está chegando aqui como entusiasta também dessas tecnologias, inovações para escalar, para fazer com que a sua empresa cresça de maneira previsível, de maneira escalável. Estamos aqui, Ícaro e Asbeck, o Fala, próprio pessoal, bom dia. nome. Bom dia, e eu, Gabriel Zingo, também estamos juntos aqui na Yasbeck & Co. Nós somos uma consultoria de Revenue Operations Assessment e o Ícaro pode falar um pouquinho mais sobre a Yasbeck. Claro, maravilha, gente. Bom dia para vocês, tá? Obrigado aí pela presença de todos, né? A gente sabe quinta-feira aí fervendo, né? Semana chegando ao fim, mas temos um dia longo aí pela frente. É muito legal estar aqui com vocês, tá, gente? Como o Zingo comentou aí, né? O Zingo que é sócio, também diretor de receita aqui da empresa, né? Então a gente vai trazer um tema para vocês hoje aí que é muito bacana, que é sobre a parte de CRM e utilizar o CRM de forma estratégica para gerar venda, né? Para gerar demanda, tá? Falando um pouco da consultoria, né? Como o Zingo disse, o nosso trabalho aqui, a gente ajuda diversas empresas, tá? Desde empresas em nível enterprise, desde empresas aí de médio, de pequeno e médio porte, tá? A utilizarem a estratégia de uma forma ainda mais estratégica, né? A gente vai comentar muito sobre isso hoje, né? Não quero dar spoiler aqui, mas vou deixar, Zingo, por favor, fica à vontade para conduzir aí, para a gente trazer bastante conteúdo. Ícaro, acho que na nossa última conversa falamos muito sobre Revenue Ops, sobre estrutura de operações de receita, e hoje a gente avança um pouquinho nesse tema, agora trazendo o CRM como ponto focal para o que a gente falou anteriormente, né? E a gente trouxe esse tema de CRM como uma máquina para geração de demanda, justamente porque a gente acredita que o CRM amarra todas as estratégias de aquisição, de retenção também, né? Então, desde do momento que a gente cria um conteúdo para postar no nosso blog, até um post que a gente manda nas redes sociais, campanhas de mídia, todo o nosso time de SDR e de tratamento desses leads, BDRs, até o momento do closing, quando a gente vai, de fato, entender as dores do cliente e apresentar uma proposta. Tudo isso nos ajuda a ter uma inteligência de dados para conduzir essas tratativas com os nossos clientes. E aí o segredo disso tudo é o quanto o CRM captura dessas informações para ir criando o famoso lead scoring, né? O lead scoring, ele é a nota que a gente dá para cada um desses leads em termos de engajamento que ele tem com a nossa empresa, com os nossos conteúdos. E eu acho que a gente pode começar com esse ponto de partida. Eu acho que um resuminho sobre por que a gente está propondo esse tema aqui para falar com as pessoas. Perfeito. Muito bem levantado, Zingo. Pessoal, vamos lá. Então, assim, no último conteúdo que a gente compartilhou aqui no LinkedIn com vocês, nós falamos sobre operações de receita de ponta a ponta, né? Então, ficou muito claro que quando a gente enxerga operação de receita em uma única jornada, é melhor para todo mundo. É melhor para a equipe interna, né, da nossa própria empresa, das empresas que vocês atuam. É melhor para o cliente, né, que ele não se sente um atendimento fragmentado. Então, a gente demonstrou a importância disso tudo. Só que fazer isso, na prática, é super desafiador, e nós temos total consciência disso. Só que existem processos, existem tecnologias, existem conhecimentos específicos para fazer isso acontecer. E uma delas que a gente vai trazer aqui nesse conteúdo é o quê? É sobre o CRM, tá? A gente vai trazer um conceito de CRM um pouco diferente, né, do que vem sendo tratado, né? Porque CRM pode ser tecnologia, CRM pode ser estratégia de comunicação, estratégia de abordagem, pode ser muita coisa. Mas o que a gente quer falar aqui, por que a importância desse tema, é justamente por conta de que muitas pessoas, né, que trabalham nas empresas, nas áreas de marketing, vendas, administrativo, jurídico, enfim, todas elas têm ou podem ter um contato direto com o cliente.
Só que o que acontece? Normalmente esses dados eles estão espalhados, né? O pessoal do administrativo financeiro está trocando e-mail com o cliente, o pessoal de vendas está trocando uma mensagem de WhatsApp com o cliente, o pessoal de marketing está fazendo campanha de mídia paga e está trocando, né, informações, trocando dados ali através das plataformas com o cliente ou futuro cliente. Quando a gente fala de CRM, é muito importante que o CRM, além de ser uma tecnologia, ele é um agregador de dados e informações para a empresa. Ou seja, todos os dados, todas as informações, todo o relacionamento que você tem com o seu cliente, ele vai estar dentro de uma ferramenta, ele vai estar dentro de uma base de dados. E essa base de dados, com informações, com diversos padrões ali de informação, segmentações, assim por diante, ela pode e deve te ajudar muito a vender mais, a se relacionar, perdão, a se relacionar melhor com o seu cliente. Portanto, o CRM, ele é o quê? Ele é uma estrutura para que sua empresa comece a se relacionar ainda melhor com o seu cliente. Então, isso é muito importante. O CRM ele é uma base, ele é uma estrutura. Então, primeiro a gente precisa ter essa base, primeiro a gente precisa ter a estrutura, para depois ir começando a gente começar a levantar, né, os fundamentos e as ações a partir disso. Então, assim, o CRM tem esse papel fundamental em qualquer operação de receita, tá? E aí tem muita gente, né, que pode trabalhar em indústria, pode trabalhar em algum outro mercado, ou empresas um pouco mais consolidadas que já têm a estrutura de ter um RP interno, né, um software de gestão e governança. Como, por exemplo, pode ter um RP da Sank, um RP do SAP, um RP do Proteus da TOTUS, entre vários outros. E muito de uma questão levantada, né, que cabe trazer aqui, é a diferença entre CRM e o RP. Mas se o RP acumula todos os dados de uma empresa, por que eu não posso utilizar o meu RP como CRM, uma vez que toda a base de cadastro está aqui? Isso é muito importante trazer a diferença, que o CRM ele vai estar coletando as informações e cuidando da parte de jornada de aquisição e relacionamento, enquanto o RP vai ter uma função muito mais de governança de dados, de emissão de nota fiscal, parte jurídica, parte de compliance, a parte de cuidar do seu cliente na tratativa de entrega. Então, são pontos diferentes, mas complementares, tá? Então, por que é importante esse tema hoje, pessoal? Falando sobre CRM como máquina para geração de demanda. Porque CRM é fundamental para que, de fato, você tenha uma máquina para gerar mais demanda, upsell, cross-sell e assim por diante. Tá bom? Essa é a base. Então, Zingo, fica à vontade aí, Cris. Se tiver mais alguma, a gente troca sobre. Perfeito, cara. E aí a gente fala muito, né? O tema base disso, CRM como geração de demanda, eu acho que tem um ponto principal que a gente já começa pelos desafios das empresas e dos profissionais aqui. Tem muito C-level aqui presente, então eu imagino que todos devem passar por esses desafios. E para mim, cara, a gente pode começar quando o CRM ele deixa de ser estratégico. Quando esse CRM ele é utilizado muito de maneira superficial, apenas como uma ferramenta de registro, quando muitos investimentos eles não geram um retorno como as pessoas esperam. A gente sabe que o investimento em CRM hoje é um investimento alto, e o planejamento para quando você vai desenvolver um CRM, implementar um CRM na sua empresa, é um planejamento que precisa ser feito a longo prazo. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando é que o CRM deixa de ser estratégico em toda essa jornada, Ícaro. Boa. Olha só, esse é um ponto delicado, porque como que as empresas buscam um CRM? Né? Então, tem uma empresa que pode ser o começo dessa empresa, né, onde os fundadores, onde os sócios, eles têm o conhecimento da importância do CRM e contratam um CRM para que a equipe consiga fazer o trabalho estratégico, tático e operacional nele. Tá? Quando os fundadores, vamos colocar assim, os sócios, eles têm esse conhecimento já do dia 1, o CRM já cresce sendo estratégico numa companhia. Porém, tem outros negócios, principalmente negócios mais tradicionais, tá? Serviços, indústrias, entre outros, que já começaram, né, a sua condução de CRM há muitos anos atrás. Mas o CRM era feito de uma forma o quê? Relacional do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista humano. Né? Então, o CRM nada mais é do que fazer a gestão do seu cliente do ponto de vista relacional. Ou seja, no passado, as pessoas faziam isso, né? Trocavam cartões, conversavam, né? Conversavam, ligavam, faziam relacionamento, iam a um evento, e essa prática continua existindo. Porém, como isso está de uma forma cada vez mais massiva, o que é importante?
ter um sistema, ter uma ferramenta, ter um processo de automação para guardar todas essas informações que a gente coleta. Só que daí acontece um ponto, né? Normalmente uma empresa como essa, ela vai buscar contratar um CRM. E aí quando vai cair, né, quando o CRM está implantado em nível operacional e as pessoas de vendas, marketing, principalmente vendas, né, não têm ainda tanto conhecimento ou capacitação da importância de um CRM, como o CRM pode ajudar esses vendedores a venderem ainda mais, ele acaba virando o quê? Uma ferramenta de registro de informação, como uma simples planilha, como uma simples base de dados. Ou seja, o vendedor acorda, registra o contato, liga para esse contato, registra a mensagem, só que ele fica fazendo somente o trabalho operacional. E aí ele fica pensando, putz, mas eu estou aqui registrando todas as informações o dia inteiro, isso me gasta um tempo muito precioso do meu dia, que eu poderia estar vendendo, e não tenho nenhum insight envolvido, não tem nenhuma automação que o CRM me entrega. Então, esse CRM não faz sentido, eu vou parar de usar. Então, quando chega nesse momento, que é extremamente comum essa percepção de diversos vendedores e profissionais de outras áreas também que utilizam o CRM, eles deixam de usar. E o CRM se torna somente uma ferramenta cara e operacional, onde não gera um insight, um valor para o negócio. Então, esse ponto é muito sensível, porque existem muitas empresas que falam que tem um CRM, que tem uma estratégia de CRM, só que tem talvez na cabeça do CMO, na cabeça do diretor de vendas, mas na prática não está sendo muito bem utilizado. Enfim, longo papo para a gente falar sobre isso, mas o principal ponto é, o CRM ele te atende de uma maneira estratégica, tática e operacional. Excelente, Ícaro. E quando a gente fala de RevOps, né, de operação de receita, como a gente consegue amarrar operação de receita com o CRM? Como que a gente consegue entender o conceito de um trazendo o outro para a jogada? Como é que você enxerga isso? Perfeito. E voltando lá, né, no primeiro conteúdo que a gente compartilhou também sobre operações de receita. Quando o marketing faz uma campanha, esse lead tende a chegar, né? Então, por exemplo, né, hoje mais cedo chegou um lead, né, no nosso CRM que veio do mercado, se eu não me engano, mercado automotivo. E esse lead do mercado automotivo que chegou para a gente, ele já chegou com uma demanda muito estruturada, com uma demanda muito específica daquele mercado, tá? Então, quando eu for fazer uma apresentação, ou quando o nosso time for fazer uma apresentação, uma conversa, um processo de discovery com eles, a gente já vai entender o quê? Que eles são do mercado automotivo. Eu não posso chegar e apresentar um case, talvez do mercado financeiro ou de outro mercado que não faça tanto sentido assim. Eu já tenho, e meu time tem que se preparar para estudar sobre o mercado automotivo, para estudar sobre aquela determinada empresa. Eu preciso saber qual tipo de campanha, qual tipo de criativo, qual tipo de copy, né, redação, que aquela pessoa clicou e demonstrou interesse. Ou seja, quando o CRM, quando um lead vem do marketing, né, através de uma campanha de mídia paga, por exemplo, pode ser através de eventos, pode ser através de prospecção fria, né, não tem problema nenhum, mas quando ele chega no CRM para a equipe de vendas, o vendedor ele tem que ter acesso ao quê? Ao contexto. E aí é muito importante, né? Qual que é a principal ferramenta, principal ponto de toda a comunicação? É o quê? É a conexão. Né? Então, eu só consigo gerar rapport com uma determinada empresa quando eu entendo o que ela faz e quando eu entendo qual dor que ela tem. Então, assim, o ponto é, o CRM, ele te ajuda a ter ainda mais conexão e fazer rapport com esse lead. Então, quando ele vem do marketing, ele tem que vir, né, com todas as informações da jornada para o vendedor ter uma base. E aí sim, o vendedor já na primeira conversa, já na primeira reunião, ele encantar o cliente dele. E repara só, o trabalho ele é prévio à primeira reunião, é antes da primeira reunião. Mas a primeira reunião é muito importante para aumentar o fluxo disso. Esse é um dos exemplos, tá, pessoal? Quando a gente fala de integração de marketing e vendas, que é uma dor muito comum que a gente vê aqui. Excelente, Ícaro. Eu gostaria de acrescentar uma das experiências que a gente teve de um lead que chegou até nós por um conteúdo de blog. O nosso CRM registrou que essa pessoa leu aquele conteúdo que tem relação com gestão de tráfego e integração com CRM. Ele converteu naquela página. E na Discovery eu já consigo trazer esse argumento do conteúdo que ele leu para a reunião. Ou seja, eu já inicio a minha abordagem falando sobre a integração de campanhas de gestão de tráfego e o CRM. Lead Scoring
integrado ao CRM? Como é que eu consigo trazer uma análise de todas as dores desse cliente com base na interação que ele teve inicial com a gente? E isso é muito importante, não só no tratamento desse lead no início dele, mas depois que ele se torna um cliente também. Porque quando a gente vai trazendo o que a gente chama de Spice, né? O Spice, ele é todo um compilado de informações sobre esse cliente. Quando a gente passa essa informação para o time de onboarding, para o time de sucesso do cliente, a gente tem que estar muito antenado se a dor que ele tinha lá no início está sendo resolvida com o nosso time depois que ele se tornou um cliente. Ou seja, a integração das campanhas está sendo feita, ele está tendo sucesso, ele está conseguindo segmentar as campanhas dele através das listas de contatos do CRM. Então, vejam que a jornada mapeada desse lead, ele é muito importante, inclusive para quando ele já é um cliente e precisa fazer ou um upsell, um cross-sell, ou até mesmo quando ele começa a dar indícios de um churn, entender inclusive o porquê daquele churn. E a maioria das vezes, o churn ele está diretamente relacionado à dor inicial que não foi atendida. Então, ter esse olhar em todo esse processo é essencial. E eu queria muito falar também, Ícaro, sobre ainda usando esses dados para campanhas direcionadas de e-mail marketing, amarrar tudo isso numa estratégia de segmentação também de e-mail marketing, falando, né, que hoje e-mail marketing ainda representa uma grande parte das taxas de conversão aí dos mercados. Boa, excelente. Então, como vocês viram, gente, o que a gente mais nota aqui, né, que o CRM não é tão utilizado de uma forma estratégica como deveria ser feito, tá? E aí, já entrando nesse ponto que o Zingo trouxe sobre e-mail, a gente já começa a entrar no tema de hoje, né, que é justamente o quê? Transformar o seu CRM em uma máquina para quê? Para gerar demanda. Demanda, leia-se, né? Ainda mais negócios no seu pipeline de vendas, ainda mais oportunidades para você trabalhar e aplicar uma proposta comercial e fechar mais vendas, tá? E trazer mais receita para a sua empresa. Então, nesse processo, é muito importante entender que o CRM, ele pode ser trabalhado em dois sentidos. O que a gente comentou aqui agora, quando a gente fala de novos leads, novos negócios, novos CNPJs na minha base. Ou seja, eu estou expandindo a minha carteira de clientes, tá? E aí sim, eu trabalho com novos CNPJs, como é o caso se chegar um lead, né, através de um site, através de uma campanha, através de um evento, através de um outreach, né, de prospecção fria, enfim, chegou um novo lead, é um novo CNPJ, e o meu time de vendas tem toda a capacidade para atender esse lead de maneira customizada, produto, segmento, comunicação, apresentação e assim por diante. Quando a gente leva para ser uma máquina de geração de demanda também, existe um outro ponto que é muito importante, para a gente olhar o quê? A nossa base do CRM, a nossa base de contatos de CRM, a nossa base de empresas, a nossa base de negócios, a nossa base de propostas. Então, quando a gente começa a analisar isso tudo, a gente começa a ver o quê? Que o CRM, quando bem utilizado, ele é uma fonte de informação e uma fonte de contatos ali dentro para que a gente consiga trabalhar o quê? Gerar mais demanda com pessoas que já estão dentro da minha base. E qual que é o ponto estratégico disso? A gente sabe que cada dia que passa, né, o nosso CPL, o famoso custo por lead, ele está cada vez mais caro. Para a gente adquirir uma nova empresa, seja através de uma campanha de mídia paga, né, o custo por lead no Meta, o custo por lead no LinkedIn, o custo por lead no Google, ele está cada vez mais caro e a tendência é que fique cada vez mais caro também. O custo de prospecção está cada vez mais difícil de levantar uma nova reunião. Né? Claro que existem estratégias, muita inteligência artificial entrando nesse circuito, né, para levantar mais reuniões, mas ainda assim está desafiador. Quando a gente começa a olhar para o CRM, nós temos uma base de potenciais clientes ali dentro. E são pessoas que já entraram através de uma ação do CRM, seja newsletter, seja e-book, seja relacionamento pessoal, entre várias outras fontes, tá? E essas pessoas têm um ponto que é o quê? Elas já conhecem você, elas já conhecem a sua empresa, elas já tiveram um ponto de relacionamento, elas já se relacionaram com você, né? Com você ou com a sua empresa ou com o seu posicionamento, tá? Então, quando a gente parte desse ponto, ou seja, as pessoas já te conhecem, né? Você já consegue começar uma conversa com ela. Partindo disso, dá para fazer inúmeras estratégias aqui de relacionamento. Então, como por exemplo, como o Zingo disse, e-mail marketing, né, para conversar com essa base, SMS para conversar com essa base também, envio de WhatsApp, né, entre outros conteúdos direcionados só para sua base de clientes.
Só que daí a gente vai entrar em diversos fatores que a gente começa o conteúdo de agora, que é o quê? Como que eu converso com a minha base de uma maneira efetiva? Qual que é o canal ideal? Qual que é o momento ideal? Qual que é a segmentação ideal? Quais dados são ideais para eu criar essa estratégia para fazer que meu CRM gere demanda? Então, esse é um ponto que a gente vai entrar agora. Quer complementar, Zigão? Não, acho que está perfeito, pode seguir. Excelente, excelente. E aí a gente já começa a entrar no ponto, pessoal, que é muito interessante, assim, tendo em vista que eu tenho uma base, eu tenho um CRM com uma base de contatos, tá? Eu já começo pensando, o que que eu consigo fazer para essa base de contatos? Quais ações que eu consigo fazer para girar, né, para que eu tenha mais oportunidades de conversar com essa base? Um ponto muito importante, pessoal, é o que? A gente tem uma noção, se você tem uma base de 1.000 leads, você pode segmentar essa base. Ou seja, são contatos que já compraram de mim alguma vez? São contatos que ainda não compraram de mim? São contatos com qual tipo de interesse? São contatos com qual tipo de dor? Com qual tamanho de empresa? Com qual segmento de mercado? Repara que daí eu estou começando a olhar para esses 1.000, só que eu não estou falando com uma base de 1.000. Eu não estou fazendo um show e fazendo uma palestra para 1.000 pessoas diferentes, né? Então, assim, eu estou começando a olhar para uma base e começando a colocar em clusters, né, esses meus contatos. Ou seja, eu tenho 100 contatos aqui que são do mercado financeiro. Eu tenho 200 que são do mercado de saúde. Eu tenho 300 que são de outro mercado. E dentro do mercado financeiro, eu tenho bancos, eu tenho fintech, eu tenho empresas pequenas, eu tenho empresas grandes. A gente já começa a tratar um ponto que é muito importante, e aí eu vou pedir o Zinho que fale muito também sobre o processo de ABM, que é o quê? Quando eu segmento uma base de contatos que eu já tenho, qual que é o ponto principal? Eu consigo criar ainda mais conexão com ela. Eu consigo conversar exatamente sobre o momento, sobre a dor e sobre o mercado. Isso gera ainda mais conexão e potencial para fazer outras ações. E aí falando um pouco mais sobre a estratégia de ABM, para quem não sabe, ABM, Account Based Marketing, é um marketing baseado em relacionamento. O foco do ABM é você trazer mensagens direcionadas, mensagens realmente que demonstrem que você pesquisou sobre aquele lead, sobre aquela empresa, sobre os pontos de contato, os decisores daquela empresa. E o CRM, ele entra como ponto-chave nesse processo de ABM, porque ali você vai ter o registro de todos os profissionais que fazem parte daquela empresa. Você consegue direcionar mensagens específicas para o CEO da companhia, mensagens específicas para o gestor de marketing, para o gestor de vendas. Você consegue desenvolver listas para direcionar mensagens específicas também por cargo nessas empresas. Então, quando você analisa o comportamento de um CEO, os conteúdos que o CEO ele costuma ler, que ele costuma consumir, versus os conteúdos que um head de marketing, head de growth, uma pessoa de atendimento costuma consumir, e você tem tudo isso organizado e registrado no CRM por conta das ações que essa pessoa teve no seu ambiente, isso se torna muito mais fácil de você desenvolver uma mensagem direcionada, né? E aí hoje a gente fala muito sobre a ABM, que é uma estratégia cara, uma estratégia que, sendo bem desenhada, ela tem taxas de conversões muito boas, e que hoje a gente consegue, inclusive, linkar inteligência artificial, integrar a inteligência artificial para trazer esses direcionamentos mais específicos para cada persona, para cada campanha. Então, a ABM ele acaba se tornando uma das estratégias muito fortes para negócios complexos. E para negócios complexos, relacionamento é a base. E CRM, para fazer relacionamento, é o que você precisa ter aí na sua empresa, com certeza, tá? E aí, Ícaro, eu queria... Você quer complementar sobre a ABM? Não, acho que a ABM é uma estratégia fantástica, né, para ser utilizada quando a gente traz aí conceitos especificamente, né, com negócios B2B, né, com ticket aí mais alto que o convencional, tá? Então a ABM é uma excelente estratégia que qualquer conexão precisa ser segmentada, né? Então é muito importante isso, e ainda mais para a ABM. Mas também pode ser utilizado quando a gente fala para o universo do B2C, né? Pessoas que querem comprar um produto, por exemplo. Aí a gente pode entrar, vou pegar um exemplo aqui de uma loja virtual, né? Ou seja, um contato que entrou na sua página, né, colocou um produto no carrinho
e por algum motivo ele saiu daquele carrinho, opa, você já tem uma ação aí de um carrinho abandonado, né? Você entendeu que a jornada do seu consumidor, ele foi até um determinado processo, né, da sua jornada comercial, foi até o momento da página de checkout e não avançou. Olha que interessante, se você tem essa informação, tem muitas empresas que fazem estratégia, por exemplo, de carrinho abandonado. Tenho certeza que muita gente que está participando aqui já recebeu, né, um WhatsApp no momento que você estava naquela etapa do carrinho e não comprou. E você recebeu uma mensagem lá, né, estamos tristes porque você abandonou a gente. Está aqui 10% de desconto para você não deixar essa oportunidade escapar. Isso é o quê? Uma estratégia de CRM para gerar ainda mais demanda. Eu estou aproveitando e estou conversando com o meu cliente no momento de compra. E se ele abandonou o carrinho, uma das hipóteses é, será que se eu gerar um cupom de desconto, ele volta e compra de mim? É uma hipótese, que talvez funcione, tá? Mas isso é muito importante, né? Então, tem diversos tipos de estratégia quando eu tenho um CRM com contatos e eu tenho o hábito de quê? Segmentar por momento de compra, por região, por segmento e assim por diante, tá? Então, apenas mais um exemplo aí também, né? ABM, muito para B2B, que funciona bastante, tá? E também, né, um exemplo de uma estratégia aí para um B2C, né? Falando de uma loja virtual. Excelente, Ícaro. E aí eu queria agora partir para a parte prática, né? Para quem está nos assistindo. Ok, entendi todo o contexto, entendi toda a teoria. E agora, na prática, quais são os passos que as pessoas que estão nos ouvindo, os profissionais que estão do lado de lá, precisam dar para conseguir estruturar de fato essa máquina de geração de demanda no CRM? E aí eu queria muito que essa nossa fala agora fosse baseada na nossa metodologia, na metodologia aqui da IASBEC, do diagnóstico, da estruturação, da implementação. E aí eu acho que esse passo a passo pode começar por aí. Ótimo. Vamos lá. Antes de trazer um passo a passo, que, Zinha, é muito importante isso, eu vou trazer uma estratégia que a gente indica para todos os nossos clientes, inclusive nós fazemos aqui, que é o seguinte: o mês está chegando, né? Hoje a gente está no dia 10 de abril, né? Então a gente está aí em 30% do mês, tá? Lembrando que tem feriado. Se a gente está chegando no mês, né? Se eu estou em 30% do mês e minha meta de vendas eu consegui completar apenas 10%, opa, tem um gap, né? Ou seja, falta 90% para eu atingir o mês, para eu completar essa meta, e falta 70% para o tempo acabar. Ou seja, eu já estou abaixo da minha meta, abaixo da expectativa. Quando vai chegando, por exemplo, a 70%, né, a gente está ali aproximadamente dia 20, dia 25 ali do mês, e sua meta está muito distante, qual que é uma estratégia de CRM que pode ser feita? Né? Tem vários times de vendas que utilizam bastante. Olhar no pipeline de vendas e entender quais são os meus negócios perdidos, que eu perdi por preço. Aí olha que importante, aí você já está trazendo uma informação. Você está gravando no seu pipeline de vendas, que é um recurso dentro de um CRM, é o recurso mais comum de todos, tá? O pipeline de vendas, e negócios que foram movidos para closed lost, para negócios perdidos. Aí eu já estou movendo o negócio, demonstrando que ele não fechou a venda comigo. Depois, quando eu movi esse negócio para closed lost, o que ele vai me perguntar? Eu estou falando de um CRM estruturado, tá, gente? E pronto para isso. Ele vai me perguntar o seguinte: qual que foi o motivo que esse cliente não fechou a venda com você? Né? E aí você pode escolher vários motivos. Foi por preço, foi concorrência, foi por momento, e tem vários que a gente pode escolher, tá? E quando a gente seleciona a opção preço, a gente consegue ter uma lista muito clara, né? Olha, eu tenho 10 negócios aqui, eu tenho 100 propostas aqui que não fecharam comigo naquele momento, há 15 dias atrás, porque o preço estava acima do budget, acima do orçamento. Então, o que isso traz de abertura para mim? Eu posso voltar a ter uma conversa com essas empresas, tá? E renegociar o valor, falando que talvez para aquele fechamento você consegue 10% de desconto ou consegue um parcelamento ainda maior. Mas eu só consigo fazer isso quando eu sei o momento e eu sei o objetivo, tá? Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. E tem vários, pessoal. Por exemplo, eu vou pegar numa etapa do meu pipeline todos os negócios que estão com propostas abertas, né? Qual campanha de vendas que eu consigo fazer para acelerar o fechamento desse negócio? Será que a proposta está encerrando? Será que o produto vai sair? Será que minha equipe não tem mais capacidade de atender e para isso eu preciso, né, utilizar um gatilho mental para acelerar essa venda? Ou será que eu entro com uma abordagem de desconto? Então, assim, tem várias ações que a gente precisa conhecer o momento. Mas olha só, estou dando exemplos que pode ser feito baseado num contexto e baseado em uma necessidade, tá?
Quando a gente fala de colocar o CRM de uma forma estratégica, o que eu vou falar para vocês? Primeiro ponto é, quando um lead chegar dentro do CRM, um contato chegar dentro de um CRM, quais são as informações cruciais, perdão, quando um contato chegar dentro do seu CRM, quais são as informações cruciais, importantíssimas, né, para o seu trabalho, que você consegue personalizar um discurso? Ou para a gente aqui, eu vou falar, é o quê? Segmento de mercado, quantidade de colaboradores, tamanho de faturamento, né, da empresa, se a empresa já utiliza um CRM ou não, ou seja, todas essas informações. E para você que está escutando a gente aqui, quer um exemplo disso? Tem um QR Code aqui do ladinho da tela, passa o celular nesse QR Code que está no ladinho da tela aqui. Você vai entrar no formulário, tá? Nesse formulário, você vai ver vários pontos ali, tamanho de equipe de venda, segmento, tudo que eu estou falando. Ou seja, essas são as informações que são pré-requisitos para nós aqui da Yasback, a gente fazer um atendimento adequado com você, tá? Então, o primeiro ponto é esse, eu ter uma base de contato no qual eu tenho o quê? As informações que são requisitos para eu fazer um relacionamento com essa empresa. Esse é o ponto 1. Depois que eu tenho essa base de contatos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que segmentar essa base de contato, tá? Por exemplo, no Salesforce se chama segmentação, no RD Station se chama segmentação, no HubSpot chama de lista, né, que pode ser ativa ou pode ser dinâmica, mas eu tenho que o quê? Segmentar essa base, tá? Depois que eu segmentei essa base, eu tenho que entender o quê? Dessa base de contatos que eu tenho, quantos já foram meus clientes? Quantos são meus clientes, tá? Quantos ainda não tiveram a oportunidade de ser clientes da minha empresa, tá? E aí eu consigo segmentar ainda mais dos clientes que eu tenho. Quantos são promotores que responderam NPS acima de 7? Quantos são detratores que não responderam NPS? Ou seja, se eu fizer uma campanha de vendas para vender ainda mais e estiver tentando vender para um detrator, eu estou fazendo uma campanha errada, porque o detrator ele já está num trabalho ali que ele não vai comprar mais de mim. Eu tenho que fazer um trabalho de recuperação da saúde desse cliente. Mas se eu quiser vender mais, eu tenho que vender para uma base que tem NPS acima de 7, acima de 8, acima de 9, né? Porque esse cliente está satisfeito comigo. Então, isso tudo conta quando a gente começa a fazer uma estratégia de CRM de uma maneira muito assertiva, tá? Então, vamos lá, recapitulando aqui, que eu sei que eu falei muito conteúdo. Primeiro ponto é o quê? É ter uma base de contatos dentro do seu CRM, desde que você mapeie quais são as informações necessárias, tá? Segundo ponto, fazer uma divisão dessa base, fazer uma segmentação dessa base de acordo com a métrica, né, e a informação necessária para o seu mercado. Segmento, tamanho de empresa, tipo de negócio, enfim, fazer uma segmentação. Após isso, fazer uma segunda segmentação de quem é cliente e quem não é cliente. E entender como você consegue fazer uma abordagem para essa base. E aí, de acordo com cada negócio, tem uma estratégia. Por exemplo, negócios B2B, né, relacionamento de empresa para empresa, o e-mail marketing funciona e funciona muito, tá? O WhatsApp também funciona e funciona muito. Negócios B2C, a gente vê aqui que SMS funciona bastante, o WhatsApp nem se fala, né, é um dos mais utilizados, e o e-mail marketing ainda tem um poder enorme, tá, para fazer um trabalho de comunicação. Mas esse trabalho do CRM, reparem, eu estou fazendo um trabalho de comunicação, eu estou fazendo um trabalho de uma levantada de mão, para daí sim a minha equipe de vendas receber uma nova oportunidade de um trabalho inbound, só que dentro do CRM, tá, dos contatos que eu já tenho de base. Tá bom, gente? Falei coisa pra caramba. Zingo, por favor, fica à vontade de trazer pontos aí. Eu queria falar um pouquinho também sobre criar regras também, né, Ícaro? O que é um lead frio para a sua empresa? O que é um lead morno? O que é um lead, o que é um lead qualificado para vocês? Eu acho que esse ponto das regras de dados também. Perfeito, perfeito. Aí é um ponto, é muito importante isso. Porque quando a gente vai partir para uma segmentação, e só nisso, pessoal, é um webinar inteiro, tá? Então, assim, quando a gente vai partir do ponto de vista de segmentação, para a gente segmentar qualquer coisa na nossa vida, né, a gente tem que colocar essa coisa numa caixinha, tá? E para a gente colocar essa coisa, esse contato, né, de um CRM em uma caixinha, eu preciso saber o seguinte: qual que é o tamanho dessa caixa, né? Quais informações que eu preciso atribuir a esse contato para que ele entre nessa lista de segmentação? Eu vou dar um exemplo, questão de o que é um cliente ativo? Ou seja, para a gente aqui na Yasback, cliente ativo é um cliente que tem um contrato ativo, que está fazendo para a gente um pagamento mensal e a gente tem um relacionamento com ele constante, tá? A gente tem também uma definição aqui, o que é um cliente inativo? É um cliente que teve um contrato com a gente, tá?
e no período de 12 meses, esse cliente ele não tem um contrato ativo, mas a gente ainda assim continua um relacionamento de base com ele, tá? E o que não é um cliente? É um cara que simplesmente não teve nenhum contato com a gente, tá? Então, com isso, já é uma definição. Só que tem muitas empresas que falam, poxa, eu não sei o que é cliente ativo, eu não sei o que é cliente inativo, eu não sei o que é um cliente dormente, eu não sei o que não é cliente, né? Então, assim, por mais básico que seja, é aquela definição que precisa o marketing junto com venda, junto com o sucesso do cliente, junto com a estratégia, definir para segmentar. Um outro exemplo disso, o que é um cliente top account? O que é um cliente small and business? O que é um cliente pequeno? O que é um cliente dentro do ICP? O que é um cliente fora do ICP? Então, são definições que eu preciso construir elas primeiro, então eu preciso construí-las, para depois que eu construí-las, depois que eu tiver elas de fato definidas, aí sim eu trabalhar com segmentação. E só nisso aqui, pessoal, é um trabalho aí que se vocês fizerem bem feito, tá? Tenho certeza que vai dar muito resultado para vocês. Perfeito. E a gente falou muito dessas regras para cliente, né? Mas quando a gente fala de lead, por exemplo, que está aí no seu pipe de prospecção, isso se aplica demais, inclusive quando você tem tudo integrado, né? Então, o que é um lead engajado para você? É um lead que leu 3 artigos, que baixou 2 e-books e que clicou nos meus e-mails? O que é um lead frio? É aquele que recebeu meus e-mails, mas nem nunca abriu? E o que fazer com isso? Então, criar essas regras de engajamento, tanto para prospecção, quanto regras de engajamento também para clientes, é essencial para você também ter mensagens direcionadas para você, inclusive, pegar ele naquela fase de dor, né? Na fase que ele está realmente precisando que o seu contato chegue. Excelente, Zingo. E tem um ponto também que você, complementando, né, o ponto de saúde do lead e principalmente o lead scoring, né, que é um ponto bastante comentado, que é a parte de pontuação do lead, né? Só que ele é muito comentado, só que na prática, pessoal, a gente vê pouquíssimas empresas utilizando esse recurso de uma forma estruturada, tá? O lead scoring nada mais é do que o quê? Como o Zingo disse, ou seja, o lead, ele entrou, fez um cadastro no meu site. Depois que ele fez um cadastro, ele consumiu, ele assinou na newsletter. Depois que ele assinou na newsletter, eu sei que ele foi para 3 páginas diferentes, ele viu 3 artigos. E aí, nosso CRM enviou um e-mail automático. Ele abriu esse e-mail e depois ele clicou no botão. Aí depois ele fez um cadastro solicitando um novo contato, solicitando um contato comercial. Ou seja, esse lead para a gente, caso ele cumpra os requisitos, né, desse QR Code que está aqui, ele é um lead super qualificado, pois ele fez a jornada completa, ele ficou mais de 2 minutos lendo um determinado artigo, demonstra que ele está interessado no tema, né? Então, quando chega um lead nessa característica, para a gente é excelente. Mas é por quê? Porque eu tenho um CRM, nós temos um CRM, tá? Que nós utilizamos aqui, HubSpot, que ele dá para a gente essa nota de uma forma automatizada. Então, quando chega o lead, apita lá, a pontuação desse lead é 90, ou a categoria desse lead pode ser A, B, C ou D, você que define, tá? Então, essa é uma estratégia muito importante que quando a gente tem um cenário onde estamos recebendo vários leads, a gente vai ter que entender qual que a gente prioriza, né? O lead mais que tem a oportunidade mais quente, que tem uma demanda mais urgente, a gente vai atender ele primeiro. Um lead que está curioso, somente para saber, que está no processo de compra, a gente vai atendê-lo também. Só que a gente vai atender ele com menos urgência, né, do que um cara que quer comprar agora, tá? Então, o que você falou, Zingo, sobre lead score é muito importante, tá? Legal. E mais do que isso, acho que não só tem um lead scoring por cliente, né, por contato, por negócio, mas mais do que isso é você ter um pipeline onde você bata o olho naquele pipeline e você tenha tags, enfim, de maneira visual, você consegue olhar ali para o seu pipe e já ver a saúde do seu pipeline no momento. Né? Então, manter esse pipeline é essencial, manter esse pipeline atualizado. E aí, quando a gente fala de estruturação de relatórios e dashes, eu acho que a gente entra um pouquinho mais a fundo nessa questão de dados, porque os dashes e os relatórios também precisam ser claros. Às vezes a gente tem, né, infinitos dados e a gente não consegue analisar à primeira vista. Então, falar um pouquinho, Ícaro, desses dados que são importantes, a gente analisar à primeira vista. Abrir meu dash, bato o olho e já sei a ação que eu preciso tomar. Claro, excelente, excelente. Aí, quando a gente vai dividir sobre painel e relatórios, a gente tem que ver de 2 maneiras, tá? Primeiro ponto, o que a gente sempre faz aqui é um painel de aquisição de novos clientes, tá? Quando eu falo um painel de aquisição de novos clientes, lembrando, né, que aí eu estou falando para os CRMers de plantão, né? Um painel
ele vai ser um dashboard de nível macro, onde vão conter vários relatórios. Um relatório nada mais é do que uma análise de dados, tá? Compilado e que pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, né? Pode ser somente um número e assim por diante. Quando eu tenho um painel de aquisição de novos clientes, né, que é muito utilizado pelo marketing também, qual que é o principal ponto que a gente vai trazer aqui? É o número de leads que foi gerado. Eu estou falando de um negócio, vou dar um exemplo de um negócio B2B, tá, gente? Que eu sei que é a grande maioria aqui. Que é a quantidade de negócios que foram, quantidade de leads que foram gerados naquele período, a quantidade de leads qualificados que foram gerados naquele período, a quantidade de propostas ou negócios que foram criados naquele período, a quantidade de negócios ganhos e também negócios perdidos com as suas taxas de conversão. Mas quando eu falo de aquisição, é muito importante eu saber o quê? O canal da mídia, tá? E também qual que foi a fonte, qual que foi a origem dessa mídia. Ou seja, se eu tive um negócio ganho através de uma campanha de anúncio patrocinado que eu fiz no Google, eu tenho que atribuir essa receita de anúncio patrocinado no Google para esse negócio fechado e vice-versa, tá? Então eu atribuo a receita de acordo com o canal e de acordo com a origem. E aí eu posso detalhar ainda mais, de acordo com o tipo de mensagem, de acordo com o tipo de criativo. Porque quando eu faço isso, eu tenho uma capacidade de entender o quê? O que está trazendo mais lead, o que está trazendo mais proposta e o que está trazendo ainda mais negócio fechado para mim. Então, eu consigo ter essa visibilidade. Quando eu parto para um ponto, um relatório, que a gente está analisando aqui os nossos atuais clientes, tá? Que daí é muito utilizado para a parte de sucesso do cliente, para que o time de sucesso do cliente tenha capacidade de fazer ou um upsell ou um cross-sell, tá? Que são os seguintes dados. Primeiro, pesquisa CSAT, né? Eu vou entender a satisfação dos meus clientes. Segundo ponto, pesquisa NPS. Eu vou entender se os meus clientes me indicam ou não indicam, para daí sim eu fazer uma ação com eles. Tem uma outra métrica, que essa métrica não tem um padrão, ela precisa ser construída, que é o quê? O Health Score. Ou seja, qual que é a saúde do meu cliente? O meu cliente está saudável na minha base ou ele não está saudável? Se ele está saudável, eu tenho que atuar nele para entender se ele pode comprar mais de mim, né? Se faz sentido para ele. Se ele não está saudável, eu tenho que fazer um conjunto de ações, né? Um conjunto de nível de atendimento para que eu consiga levar ele de um ponto não saudável para um ponto neutro e depois saudável, né? E aí depois super feliz com isso, né? Então eu tenho que entender vários processos, tá? Mas em resumo, tá, pessoal? Falando de uma forma bem resumida mesmo, né? Depois a gente pode trazer um conteúdo ainda mais detalhado sobre isso. Eu falaria que essas são os principais dados e informações. Excelente, Ícaro. Tem algumas perguntas aqui. A gente já está... Caramba, passa muito rápido, né? 45 minutos quase. Pergunta do Rafael. Se eu tenho recursos limitados, o que vai me trazer mais resultados no curto e no longo prazo? Investir em mídia paga ou estruturar meu CRM? Então, e meu funil de relacionamento? Qual dessas frentes deve ser priorizada? Boa. Vamos lá, Rafael. Se você tem recurso limitado, que é o ponto mais comum hoje em dia, né? Todo mundo tem recurso limitado e muitas ideias, né? Para que sejam feitas ações. O ponto principal aqui é o seguinte: se você quer um resultado a curto prazo, vamos pensar assim, eu quero um resultado a curto prazo. Será que eu começo um novo relacionamento com o lead que não me conhece ainda, tá? Ou será que eu já tento vender para quem me conhece? Então, assim, se eu estou falando de um... Se eu estou falando de um... Perdão, pessoal, travou aqui. Se eu estou falando de um resultado a curto prazo, eu tenho que já vender para quem me conhece. Ou seja, quais são os negócios que estão indo para a cara do gol, né? Que eu vou fazer esse fechamento. Quais são os negócios que estão com proposta aberta e eu consigo renegociar essa proposta com eles ou trazer uma condição ainda mais agressiva? Quais são os negócios fechados que eu perdi nos últimos 7 dias e eu posso retornar com uma negociação, tá? Isso eu parto de quê? De uma ação para quem já me conhece, tá? Agora, o que é mais importante? Se é manter um relacionamento a curto prazo ou a longo prazo? Você tem que manter o relacionamento com sua base, né? Porque o relacionamento de curto prazo, daqui a pouquinho, ele vai ficar de longo. E o de longo prazo, você quer que estenda ainda mais, tá? Então, assim, não é uma coisa mais importante que a outra. As duas coisas são tão importantes quanto. Só que tem momentos, né, que você vai ter que bater a meta no final do mês que você vai ter que priorizar uma, tá? Mas as duas são super importantes. Sim, e seguindo a nossa metodologia aqui, Rafael, primeiro a gente estrutura, né? Primeiro a gente faz toda a parte estrutural para receber. Então, eu vou fazer uma
uma parábola, uma alusão com a nossa casa. Quando a gente vai receber alguém em casa, a gente arruma a nossa casa, a gente deixa bonitinha, a gente prepara alguma coisa para a pessoa comer, a gente traz alguma coisa para a pessoa se sentir mais confortável, para trazer um entretenimento, para trazer, enfim. No nosso CRM é a mesma coisa. Quando a gente vai, o que é o CRM para mim? O CRM é a nossa a sala de casa, né? Onde esse hóspede vai chegar, vai sentar, a gente vai se comunicar, se relacionar com ele. Então, estruturar esse CRM para receber todo esse volume de leads de mídia paga é essencial, porque só assim você vai conseguir ter dados para poder fazer com que ele volte para sua casa depois, para fazer com que ele convide outras pessoas para estar dentro de casa, enfim. É importante também essa parte estrutural para depois a gente partir para a implementação e para desenvolvimento de estratégias, tá? Outra pergunta: quais são os principais gargalos que impedem a integração eficiente do CRM na maioria das empresas? Esse ponto é bom. Eu vou dizer para você o seguinte, tá, Nathalie? Quando uma empresa contrata o CRM, ela vai ter empresas que contratam o CRM para ser utilizado somente, né, com ações aí de marketing, vendas e tudo mais, mas com o crescimento da empresa e com a complexidade do aumento do negócio, naturalmente o CRM vai ter que ser integrado com outro sistema, tá? Natural. Chat de WhatsApp, chat automatizado de SMS, ERP, sistema jurídico, sistema de contrato, entre vários outros, tá? Então, o ponto é, a empresa precisa ter consciência que o quê? O CRM dela precisa estar aberto para receber essas integrações. Senão, ela está construindo uma casa, né, em um terreno que não vai aguentar o crescimento dessa casa, não vai aguentar o crescimento dessa empresa. O primeiro ponto é esse, né? Escolher um CRM que ele aguente o seu crescimento do negócio, tá? E aí tem vários, né? Um exemplo aqui que a gente indica é HubSpot, né, que a gente utiliza. Mas tem vários outros, como Salesforce, entre outros, tá? O segundo ponto é o quê? É ter o entendimento, né, desse processo de CRM, de integração, que não é tão simples assim, tá? Ainda não é tão simples assim. Então, tem muita gente que contrata o CRM e fala, eu vou contratar um CRM para fazer uma API de conexão com o RP da TOTUS. Né? Só que quando ele vai ver a complexidade disso, precisa de uma equipe de desenvolvimento, precisa de uma infraestrutura para dar suporte ao código que vai ser criado, tá? Então, assim, precisa de uma estrutura para isso. Tá? Então, assim, que não é simples, né, que precisa ser estruturado, que precisa ser desenhado. Então, ter esse conhecimento quanto antes é super importante, tá? Muito bom. Piero, como fazer uma campanha de e-mail e WhatsApp de forma estruturada? Como fazer uma campanha de WhatsApp de forma estruturada? WhatsApp, Boa, vamos lá. Então, assim, ó, primeiro ponto eu vou falar a questão de e-mail, tá? Então, uma campanha de e-mail, você tem que ter um objetivo com essa campanha de e-mail, né? Então, por exemplo, se você vende ovo de Páscoa, a Páscoa está chegando, né? Então, assim, qual que é o seu e-mail, qual que é o objetivo desse e-mail, né? Quando a gente fala de uma campanha, é muito importante dizer o quê? Uma campanha nada mais é do que um período que você vai fazer diversas ações. Ou seja, se eu estou fazendo uma campanha de Páscoa que está chegando agora, eu tenho que me preparar para essa campanha talvez 60 dias antes do evento ou 30 dias antes do evento. E dentro dessa campanha, eu preciso ter um calendário para eu registrar quais ações que eu vou fazer para essa campanha. Então, olha que interessante. Eu vou colocar dentro dessa campanha WhatsApp, eu vou colocar SMS, eu vou colocar campanha de mídia paga, eu vou atualizar o banner do meu site, eu vou mandar diversos e-mails. Ou seja, dentro de uma campanha, existem várias mensagens que a gente vai disparar em diferentes canais. Isso é muito importante ter um entendimento. Depois, eu vou trabalhar na minha campanha de uma forma de que eu vou criar consciência. Olha, a Páscoa está chegando, né? Esses são os nossos produtos, né? E você começa falando do produto de uma maneira muito sedutora, né? E à medida que vai se aproximando, você começa trabalhando com mais intenção de compra e assim por diante, trabalhando com cupom de desconto, com influenciadores, entre outros, tá? Mas o que é super importante dizer é o quê? Uma campanha, ela tem que ter um objetivo. Eu vou investir R$ 100.000 nessa campanha e tenho que vender 100 mil produtos, tá? Tô dando um exemplo, tá, gente? E vou ter um retorno de 200 mil. E para isso acontecer, eu vou mandar 10 e-mails, 50 mensagens de WhatsApp, vou fazer um trabalho de mídia paga também, e aí você constrói uma campanha, tá bom? Então, assim, precisa de todos esses objetivos. E claro que durante uma campanha, não é dar play na campanha
né, sair do computador, sair e colocar foco em outra coisa. Uma campanha precisa ser acompanhada, né? Então, e-mail marketing, por exemplo, quantos contatos da minha base abriram esse e-mail hoje? Esse envio de WhatsApp que eu passei para essa base, como foi a taxa de clique? Como foi a taxa de abertura? Então, assim, é um carro que está na estrada, né, viajando do ponto A até o ponto B, e constantemente a pessoa que vai estar gerenciando essa campanha precisa ajustando a rota, ajustando a comunicação e assim por diante, tá? Queria responder de forma muito simples, tá, Piera? Mas, assim, é complexo quando a gente trata de uma estrutura de campanha, tá? Muito bom, Ícaro. Bom, passamos aí 10 minutos do nosso planejado, porque é conteúdo robusto, conteúdo de qualidade, e isso só abre espaço para a gente continuar essas nossas conversas, né, e se aprofundando cada vez mais, e a gente tem estudado aqui a possibilidade de fazer essas lives semanais, esses webinars semanais, para poder, né, entender vocês que estão aí do outro lado, para poder cada vez mais trazer conteúdos aderentes às suas necessidades. Então, queremos agradecer pela presença de todos e dizer também que nós aqui da ESBEC temos um programa que a gente chama de programa de auditoria de CRM. Então, se você tem interesse em participar dessa auditoria de CRM, que é uma auditoria sem compromisso, que é de fato para a gente olhar hoje como está a sua casa, como está o seu CRM e te trazer pontos de melhoria ali, se cadastra nesse QR Code que está aqui na tela, preenche lá o formulário, eu vou entrar em contato com você, a gente vai agendar uma reunião, você, Ícaro e eu, para conseguir entender como a gente pode te ajudar. Então, é isso, Ícaro. Excelente, pessoal. Muito obrigado pela participação, tá? Por todas as perguntas também. Eu, Zinco e toda a equipe da ASBEC, a gente está super à disposição a conversar com vocês, tá? A gente sabe que com CRM, quem trabalha com CRM sabe a importância disso, né? Quem não trabalha com CRM sabe que sente falta disso, né? E quem ainda está buscando um CRM, né, para se posicionar no mercado, vender mais, vamos bater um papo, tá? Que o nosso objetivo aqui é direcionar o melhor caminho de todos para a sua empresa. Tá bom, pessoal? Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. E tchau, tchau. Valeu, Ícaro. Valeuzinho. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.